tarde. Estamos começando mais uma live Amigas do Parto. Eu vou me apresentar rapidinho, tá? Antes de chamar a Jéssica. Meu nome é Caroline, eu sou uma colaboradora, tanto do Amigas do Parto quanto do Instituto Aela, que os dois foram fundados pela Adriana Tanese Nogueira. E hoje eu tô aqui para facilitar a live com a Jéssica. Eu já vou chamar ela. Oi, Jéssica. Carol, boa Tudo tarde. bem? Tudo Boa tarde. e você? Pessoal, vou apresentar a Jéssica. A Jéssica, ela é doula, educadora perinatal, terapeuta corporal, cientista social e mãe, não de um, mas de três. Tudo isso. Exato. Com multiplicidade, né? Eu acho que todas nós mulheres hoje estamos nesse lugar de sermos múltiplas, né? Em suas múltiplas funções. E eu vejo que minha trajetória foi sempre isso, a vida me trazendo convites e eu respondendo a eles da maneira que foi. E a partir de agora, né, Jéssica, você vai estar com a gente fazendo as lives, uma série de lives, né? Então, pessoal que está entrando, gestantes, doulas, educadoras perinatais, façam suas perguntas. A Jéssica está aqui para isso, né, Jéssica? Essa série vai ser a nossa live, essa série de lives vai ser sobre relatos de parto, que são inspiração, a gente pegou as inspirações dentro do livro da Adriana Tanese Nogueira, que é Homens e Mulheres Contam Parto. Esse livro foi o primeiro publicado no Brasil, então isso tem uma importância até histórica dentro da humanização do parto no Brasil, né? Então é importante a gente trazer isso, né, Jéssica? São 28 relatos de parto, 3 deles são homens, então é também muito legal isso, porque é uma visão do homem sobre o parto, então é interessante. Quem tiver interesse, o link está na bio, tá? E além do link na bio do livro, vocês vão encontrar outros links com vários conteúdos muito interessantes, como o YouTube, o Spotify e também para o site Amigas do Parto. Quem tiver aqui já compartilha a live, participa, façam suas perguntas. O nome da live é Cesárea Supostamente de Emergência, um caso, porque são muitos casos, na verdade, né? É bem frequente isso, né, Jéssica? Sim, é bem frequente. Então, primeiro, boa tarde a todas e todos que estão aí nos assistindo. Quero dizer que é uma alegria iniciar essa série de lives, né? O livro da Adriana que a Adriana organizou, traz esses relatos de muitas mulheres em primeira mão, né? Um livro assim no Brasil, e isso é super importante porque dar vozes às mulheres falando sobre o seu parto no contexto atual é fundamental, porque parece que as mulheres foram usurpadas do parir, né? Elas não são mais protagonistas, e sim o sistema médico hospitalar, né? Então a gente ouvir as narrativas de mulheres sobre seus partos é fundamental, dar voz, vez e lugar a essas narrativas, né? E hoje a gente escolheu essa narrativa, que é da Socorro, em que ela fala da cesárea dela, supostamente de emergência, para abrir o leque para conversar sobre isso, né? Porque, de fato, há muitas falsas indicativas de cesárea, né? E é muito bom a gente ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, né? Esclarecendo o que são reais indicativas e não, e quais são as consequências, quais são todos os sentimentos e ações que estão imbricadas nesse contexto. Né? E ela começa o relato dela de uma maneira, com uma frase bem forte, né? Que a gente até conversou sobre isso antes, que é: tenho um filho lindo, mas não foi dessa vez que me fiz mulher. E tem vários pontos que emergem, né? Porque pega dentro da nossa alma, né? Eu acho que todo relato de parto faz isso, né? Traz algo de dentro, né? Sim, acho que é bem importante a gente começar a contextualizar isso, né? Então, falar de parto é falar de uma travessia, né? Então, é se deixar ser portal de vida, mas é também atravessar a si mesmo, né? Porque a gente sai de um lugar de filha para se tornar mãe, né? Ou de mãe de um para se tornar mãe de dois para três, e isso é muito transformador. E como todo portal que a gente atravessa, a gente se depara com muitos dos nossos medos, das nossas expectativas, das nossas inseguranças, né? E aí a gente está num momento bem delicado, né? Porque eu acho que agora a humanização está cada vez mais ganhando voz, né? E isso é super importante. Mas às vezes
eu sinto que a gente, enquanto mulher, nós enquanto mulheres, acabamos criando uma certa hierarquia, né? Ah, eu pari de parto normal, eu não pari, e como se isso te determinasse como mais mulher ou menos mulher, mais mãe ou menos mãe. E eu acho que isso é uma cilada que a gente cria pra gente mesma, né? Ao fazer isso, porque é isso, no final das contas, muitas mulheres são, assim, vítimas desse sistema médico-hospitalar que está pouco sensível às questões da vida, né? Então, essa frase da Socorro me tocou muito, para começar assim, porque isso demonstra o tamanho da dor, né? Que um percurso de parto, uma história de parto como essa pode deixar na trajetória de uma pessoa, né? Porque é um marco na vida de uma mulher, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ela estava mais ou menos de 41 semanas, e aí ela foi para uma consulta, onde o médico meio que deu aquele ultimato, né? Que já tá tempo demais, e os exames ela fala que tava ok, mas mesmo assim o médico marca a cesárea, fala, a cesárea vai ser tal dia, tal. E isso é uma coisa assim que fica... Por que a gente não põe os pés no chão e tenta... O que acontece? O que são essas coisas que vão... Parece que tá no ar, né? Tá no ar, mas a gente não consegue pegar direito. Sim. Eu acho importante a gente retomar, né, a história, né? Porque quando o médico vai marcar, parece que ele marca da vontade dele e ele não cria um campo de justificativas para isso. E não é bem assim. Essa é a grande força do argumento médico. Quem é que, na altura do final da sua gestação, né, vai contestar um argumento médico para dizer, olha, o médico vai dizer, seu bebê está em risco, você vai falar, não está. É preciso muito conhecimento e muita coragem para dar esse passo, porque nós estamos num momento muito vulnerável. Não só enquanto mulher, mas enquanto uma família. Então, às vezes, você não encontra essa voz ao teu entorno para te dar essa força, né? Então, no caso da Socorro, por exemplo, ela começa contando que ela vai nessa consulta de rotina e o médico fala, olha, o bebê não está encaixado ainda, a gente já está com 41 semanas, está passando o tempo, então a gente vai precisar agendar uma cesárea. Mas ela faz o ultrassom, o líquido está ótimo, né? Ela vê a maturidade da placenta, a placenta está ok. Né? Por quê? Né? Então começa, eu acho que por uma questão de até uma qualidade da informação. Né? Hoje a gente tem muitas informações sobre o parto, mas nem todas são verdadeiras, como tudo na internet. Né? A gente está cheio de fake news. Né? Sim. Então, assim, quando a gente está falando de um bebê a termo, que é um bebê pronto para nascer, né, a gente fala disso a partir de 37 semanas completas, 38. Né? Mas como que a gente calcula? E aí a gente fala, a data provável de parto é 40 semanas. Como que a gente calcula as 40 semanas? A partir da última menstruação. Só que a gente não sabe exatamente onde é a concepção. Se ela foi exatamente no meio do ciclo dessa mulher, se ela foi para depois, se ela foi antes. Então a gente não tem muita certeza de quantas semanas exatamente. A gente estima por exame, né? Mas o primeiro ultrassom que a gente faz, por exemplo, vamos pensar o que é o ultrassom. O ultrassom é transformar som em imagem. E a gente determina a hora que um bebê vai nascer a partir disso, né? Quando, na verdade, o que desencadeia um trabalho de parto que vai dizer pra gente é hora de nascer? É a prontidão do bebê. É a maturidade do pulmãozinho desse bebê que vai contar pra gente, olha, agora é hora de nascer. Então, esperar o trabalho de parto é ouvir essa indicativa desse bebê contando isso pra gente. Né? E não um médico, e não um exame contando isso. Claro, não estou falando da gente ser displicente, de não acompanhar. Especialmente depois que a gente já está a termo, a gente precisa fazer acompanhamento semanal. Precisa ver como é que tá esse bebê, como é que tá essa mãe, né? Como é que tá o líquido, como é que tá a placenta, tudo isso precisa ser acompanhado. Não é um discurso à displicência nesse sentido, né? Não, o pré-natal é super importante. Mas essa paciência, né? Essa paciência de esperar a hora de nascer. Né? Porque aí o que o médico vai dizer? Ele vai dizer, olha, seu bebê agora ele pode entrar em sofrimento. Olha, quando na verdade, primeiro, o bebê encaixado, ele pode se encaixar durante o trabalho de parto, terminar de se encaixar. Dilatação é uma coisa que tem mulheres que já apresentam alguma dilatação no final da gestação. Mas o comum é isso acontecer durante o trabalho de parto. Então, não tem como a gente medir isso antes e determinar, olha, essa mulher está pronta ou não, você vai dilatar ou não vai dilatar. Né? Essa é uma outra história, né? O tempo é demais.
Outra, nossa, eu não dilatei, não tive dilatação, né? Claro que existem pontos, algumas exceções à regra em que isso acontece, mas a maior parte delas a gente está querendo que uma dilatação aconteça antes da hora que ela tem que acontecer. E aí a gente vai dizer que isso é um problema a ser resolvido, né, a partir de uma cesárea. E aí, essa argumentação do médico provavelmente é por uma certa conveniência e uma tentativa de certeza que tudo dê certo, talvez? Eu acho que a gente criou, não sei se é duro a gente fazer esse julgamento nesse lugar, né? Mas o que eu percebo, e quando eu falo de um sistema médico hospitalar, é bom a gente não só personificar num sujeito médico que está ali, ou a médica, né? Porque esses profissionais, eles também aprendem que eles têm que conduzir dessa maneira, né? Então, tem a ver com a formação desses profissionais também, que precisa ser problematizado, né? Mas essa questão do tempo, né? Dessa prontidão, da forma, a gente criou a ilusão de que a gente pode controlar o nascimento, de que a gente está mais seguro se a gente controla, né? É verdade. E a gente vai dizendo isso para as mulheres também, que se a gente está no hospital, a gente tem supostamente riscos controlados, né? E aí deixa de acreditar, muitas vezes, na sabedoria desse corpo que gerou esse bebê e que, portanto, tem capacidade e prontidão para parir. Eu gosto muito de usar a imagem de que, assim, quem gestou sabe disso, né? Se eu tivesse que controlar pela minha cabeça, pelo meu pensamento, pela minha razão, o processo de gestação, de formação dos membros, de todo o sistema, eu não daria conta de fazer isso. Imagina. Né? Isso é a prova de que existe uma sabedoria que nos perpassa, né? Que faz com que isso aconteça. E eu preciso acreditar que essa mesma sabedoria também opera no processo de parto. Né? A medicina tenta explicar algumas coisas, mas a gente ainda está aprendendo. O corpo humano é muito complexo e existe uma série de saberes aí que às vezes a gente acha que pode dominar e não domina. Não tem como, né? Então, acompanhar... Eu tenho uma médica que eu gosto muito, e ela fala assim, sabe qual é, Jéssica? A gente passa a escola de medicina inteira treinando para chegar na hora do parto e ficar no banco de reserva, né? E não é todo médico que sabe lidar com isso, né? Porque é isso. Ele tem que entender que o médico só vai entrar para o parto se der alguma coisa errada. Ele não precisa achar alguma coisa errada. Ele está ali para que, se de fato houver um problema real, ele possa ir. Ele possa atuar e trazer o saber dele, né? Mas... o que a gente assiste é o contrário. A gente cria problemas, por quê? Porque esse médico ele recebe pelo parto. E aí, esse parto, se ele durar 1 hora, é mais conveniente para ele do que esse parto durar 12, 8, né? 25, sei lá quantas horas esse parto vai durar. Então, ele quer controlar isso, porque ele não vai perder a agenda dele de trabalho, ele não vai de consultório, ele vai poder, né, fazer mais partos naquele dia, se ele puder controlar esse horário e agendar uma cirurgia que ele vai lá, faz e resolve qual é a hora que esse bebê vai nascer. Né? Então, infelizmente, e às vezes o médico, por uma série talvez a forma com que os convênios pagam, a forma com que o SUS paga, levem a essa escolha desse médico também. Mas é isso, né? A gente precisa entender as escolhas que a gente faz e as responsabilidades que a gente tem sobre essas escolhas. Né? E na história, ela inclusive, ela tem ali um momento assim, de intervalo, onde ela até pensa em ir para uma outra maternidade, onde ela diz que é uma maternidade que só se faz a cesárea em último caso mesmo. Mas aí ela não vai para essa maternidade. Também ela não estava em trabalho de parto, né? Não teria como ir naquele momento. Ela realmente teria que esperar o trabalho de parto. Mas ela vai... E aí ela lança mais uma frase bem forte, que é: fui para o hospital, calma como uma vaca vai para o abate. E eu me senti... Eu que passei pela cidade, eu me senti assim também. E é uma frase forte, muito forte, porque eu acho que ela traz um pouco talvez, a realidade que a gente vive ainda no Brasil, por ser, né, a maioria cesárea sempre, né? Ainda. A gente ainda é o campeão de cesáreas. Então, parece que mostra um pouco de uma realidade vivida aqui ainda no Brasil. Sim, eu acho que quando ela traz essa frase, isso porque é isso, né? A vaca que vai para o abate, ela não tem escolha. Né? Informação. Parece que ela se
formata para aquilo, né? Ela corta aquilo que está mostrando que talvez tenha outra saída, talvez, para se adequar àquilo. Eu gosto, então, o que eu vejo é isso. Quando ela traz essa imagem, é isso, é como se ela se sentisse sem escolha, né? O caminho está dado, né? E no fundo, isso tem muito a ver com uma solidão que as mulheres passam, com o silêncio que existe sobre esse caminho. Por isso que é tão importante a gente falar sobre, colocar esses relatos e conversar sobre eles, né? Por quê? Porque fica um silêncio e essa mulher se sente sozinha para dizer, não, peraí, mas se o grau da minha placenta tá ok, se meu líquido tá ok, por que você tá me mandando ir pra cesárea? Eu vou aguardar, eu vou para outro médico, eu vou procurar outro médico, né? Mas aí ela fica insegura, né? Muitas vezes na família, também um marido, ou a companheira, ou né, a mãe, a tia, a prima, a amiga, vai falar, nossa, mas será? Se o médico está falando isso, como você vai contestar isso? Então, aí a importância da gente ter essas informações, né, para poder se empoderar. A informação nesse sentido é muito importante, porque tem um lugar dos partos, eu costumo trabalhar muito isso com as mulheres que eu preparo para parir, que é só dessa mulher a escolha, entende? Porque eu, como doula, eu não posso contestar e falar para ela, olha, ele está mentindo, é antiético da minha parte falar isso. Né? Eu posso dizer para ela, olha, você tem outras informações. Né? Procura outro médico, procura uma segunda opinião. O marido não pode falar, ninguém pode falar, mas ela pode dizer, peraí, meu corpo, você não vai cortar minha barriga e me mandar para uma cirurgia de alto risco, porque ela a gente normalizou a cesárea, mas ela né? De grande porte, ela é uma cirurgia de grande porte, né? Você não vai me mandar para uma cirurgia de grande porte sem dar uma justificativa plausível. Isso que você está falando não é real, né? Mas muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações e não se sente encorajada a contestar a fala desse profissional. Então, isso é muito comum. E aí você se sente sem ação, portanto, sem escolha. Nesse momento, talvez, se ela tivesse um outro tipo de informação, as coisas poderiam ter sido talvez diferentes, ou... Talvez sim. Eu acho que assim, é difícil a gente falar do que não foi, né? Eu gosto muito de chegar num lugar que, assim, as histórias que passaram, né, elas já foram, a gente não pode mexer sobre isso. Então, existe a história desse nascimento, e talvez esse tipo de nascimento desse bebê foi necessário para alguns aprendizados dela, do bebê, a trajetória, a forma como ele quer chegar no mundo. Porque, ao mesmo tempo, eu já acompanhei partos que você tem toda a preparação dessa mulher, você tem profissionais responsáveis, você tem tudo isso, aquele projeto do parto natural, e termina em cesárea intraparto. E isso é também uma dor para essa mulher, né? Porque ela tinha outro projeto, né? Então, assim, são dores distintas, porque num lugar é um sem voz, e outro não, era assim que tinha que ser, né? São situações distintas, mas chega uma hora que também o que eu tiro de aprendizado dessa travessia? O que esse portal me conta? Né? O que fica de legado, né? Para que eu possa, de repente, se eu quiser ser mãe de novo, viver isso de uma outra forma, buscar outro profissional, que outra informação eu posso ter, o que eu posso mudar nas próximas histórias, e o que contar o meu relato empodera mulheres para que elas possam fazer suas escolhas, né? De forma consciente, né? E não suprimidas e pressionadas por profissionais ou por narrativas próximas, né? Eu passei muito por isso, que é essa coisa de muitas cesáreas próximas de mim antes de eu parir. Eu passei por partos naturais, mas tinha essa voz que ficava, não, a gente não dilata, né? Nessa família as mulheres não dilatam, né? Então como se a gente fosse uma coisa, e aí você vai, peraí, não dilatam? Será que é isso mesmo? E por mais que você vá problematizando, essa voz ficava. Eu lembro que no meu primeiro parto eu ficava com essa voz, falando, nossa, será que eu vou dilatar? Né? Será que é isso mesmo? Né? Então, como que a gente amplia o leque de vozes e de referências que a gente tem sobre parto, para que essas vozes não sejam tão determinantes na nossa trajetória e nas nossas escolhas? Né? Sempre tentar, então, abrir o máximo possível as possibilidades, né? De caminhos e eu acho que isso vem um pouco junto com a busca da informação que você falou no início, né? Como um caminho de empoderamento. E as rodas
as rodas preparativas. Eu falo Sim. que às vezes a gente está tão preocupada com o parto, né? E a gente fica a gestação toda pensando no enxoval do bebê, né? E a gente não percebe que o enxoval é só um detalhe, né? E quando eu cheguei no terceiro filho, eu lembro que o enxoval eu nem pensava, assim, era, tem, não tem, sabe? Assim, porque É verdade. você vai vendo que o que mais o seu bebê precisa não tem a ver com essas coisas todas que você vai comprar, entende? Tem a ver muito mais com essa disposição, com esse lugar interno que você vai construir, né? E falar de parto é falar de preparação para esse parto. A gente tem esse mito de que gestante, não pode passar nervoso, não pode passar estresse. Claro, nós não estamos falando para tensionar isso, mas não dá para viver numa bolha cor-de-rosa, né? Não, a gente tem que olhar para a gente tem que buscar autoconhecimento, porque as nossas questões, elas vão aparecer no parto e elas vão ficar ainda maiores no puerpério, né? Que é outra coisa. A gente fala super sobre parto, mas puerpério que é o rolê, né? Então, assim, eu acho que é o grande desafio, porque ele é muito mais alongado aí, né? Então, a gente precisa ter esse movimento de preparação e de olhar e de escuta dessas narrativas e de passar por essa educação perinatal para ter uma experiência de parto vivida em plenitude da forma com que ela tiver que ser, né? Não é sobre via de parto essa conversa, é bem importante a gente falar sobre isso. Não é ser sobre, né, cirúrgico ou vaginal, não é disso que a gente está falando. Mas a gente está falando do respeito a um processo de nascer, né? Sim. Dentro e das mulheres retomarem seu lugar, né? O empoderamento e o poder de decisão, né? Poder decidir sobre a própria vida, né? Eu acho que envolve tanta coisa o parto, né? Sim. Muitos, são vários universos, né? Ele condensa, né? E por isso que são narrativas tão marcantes. E é interessante que a Socorro traz bem isso, né? O quanto ela demorou para curar essa ferida nela, o quanto ela precisou falar e deixou as pessoas no entorno dela cansadas de ouvir sobre aquilo, mas que ela precisava dizer sobre isso. E é isso, às vezes essas vozes são silenciadas. A gente precisa ter um momento de cura desses processos mesmo, de elaboração desses processos, né? Que a gente também vai silenciando, né? A gente não fala muito. Sim, a gente não fala, mas eu acho que é importante, eu acho que a live, as rodas de gestante, é importante também que abra esse espaço para ter esse momento de fala e de escuta, que eu acho que é importante para ir norteando a mulher e trazendo realmente o que é importante para ela e ela conseguir ir decidindo. E aí, antes da gente continuar a live, eu vou pedir para o pessoal que estiver assistindo compartilhar a live com outras gestantes para levar essa informação, porque, como a gente falou, é uma coisa que pode acontecer com certa frequência. Então, quanto mais a mulher for se informando, mais efetivo é o empoderamento dela. E aí, a Socorro, ela sente que depois do nascimento, ela não conseguiu estabelecer um vínculo com o bebê. E que esse vínculo foi sendo construído através da amamentação, que foi ali crucial para ela. Então, isso daí acontece sempre numa cesárea. Foi por conta do estresse que ela passou. Por que esse vínculo demora mais, né? Parece. Eu acho que não dá para dizer que isso acontece sempre que há cesárea, porque há formas e formas de se viver uma cesárea, né? Então vamos lá. Eu acho que uma coisa importante da gente falar é o que é uma indicativa real de cesárea. Vamos para um caráter bem informativo, assim, primeiro, para a gente chegar nisso. Primeiro ponto, né? Então, assim, uma indicação real de cesárea é o que a gente chama de prolapso de cordão, que é quando a dilatação acontece ainda não completa e o cordão já está aparecendo. Isso é uma indicação real de cesárea. Que a gente chama de um descolamento prematuro de placenta, indicação de cesárea, real. Placenta prévia, que é quando a placenta se apresenta antes do bebê, né? Também é indicação de cesárea. A apresentação transversa ou córnica, que a gente fala, que é quando o bebê não fica nem pélvico e nem cefálico. Isso também é uma indicação real de cesárea. Herpes genital ativa, é importante dizer isso. Então, é uma indicação real de cesárea, né? E aí a gente tem alguns casos bem pontuais, que são raros, que é tipo uma desproporção cefálico-pélvica, que a gente fala, que é quando a cabeça de fato é maior do que a dilatação da pelve da mulher. Isso existe? Existe, mas são raríssimos.
mas a gente acaba ouvindo, isso acaba sendo desculpa para muitas cesáreas desnecessárias. Por quê? A gente só avalia isso em trabalho de parto. Só no processo de dilatação que a gente consegue ter essa clareza. Então, não dá para você fazer esse tipo de falar isso antes do trabalho de parto, né? Porque isso vira nem muito com ultrassom, você é velha demais, você é gorda demais, você é nova demais, você é magra demais, você é pequena demais. Tudo é motivo para justificar um parto, né? Não é disso que a gente está falando, tá? Então, é bem importante que isso é, sim. O sofrimento fetal agudo também que é quando você tem uma baixa da frequência cardíaca do bebê muito, muito forte. É uma indicativa real de cesárea? É. Mas aí vale pensar. O que é que gerou essa necessidade esse sofrimento fetal agudo? Porque às vezes você vai submeter essa mulher a uma ocitocina a níveis altíssimos, que é a contração fica tão intensa que de fato leva ao sofrimento do bebê. Porque é diferente você passar por uma contração que o seu corpo está produzindo e uma contração que é produzida por soro. Ela tem outra qualidade. Não necessariamente o seu corpo e esse bebê está preparado para receber isso. Então, isso é bem importante a gente pensar, né? Há também casos, por exemplo, de parada de progressão de parto. Às vezes, por conta disso, você precisa de uma cesárea. Sim. Mas também é outra cilada aí. Por quê? Porque, às vezes, é normal um trabalho de parto dar uma estacionada. E depois ele volta a progredir. É verdade. Sim. Né? Sim. Mas às vezes, como a gente tem pressa no relógio do hospital, né? Não, você liberar a sala de parto. Não, aí a gente começa a intervir. E aí nessas intervenções vira uma bola de neve. E aí parou a progressão. Isso é importante, né? Porque quando a gente vai falar no hospital, a gente tem um partograma, que é um instrumento para entender o acompanhamento e o andamento de um parto. Mas assim, um partograma é 1 centímetro por hora de dilatação. Só que a real, né, que a gente percebe é que às vezes você tem mulheres que ficam um tempão sem dilatar e de repente dilatam super depressa no final. Ou às vezes elas dilatam, estacionam um pouquinho no final, né? É que vai dilatar. Sim. Não é linear, né? O corpo humano, ele não tem essa linearidade. Ele é muito... Até porque vários elementos vão adentrando esse campo do parto, que podem levar a uma queda na progressão, que não necessariamente quer dizer uma parada da progressão de parto, né? Então, assim, é muito importante, às vezes, a gente buscar essa informação e é muito importante a gente estar próximo de profissionais que possam nos auxiliar a entender isso. Eu acho que esse ressentimento que ela fala, né, de ninguém ter falado para ela sobre... Não, espera assim o trabalho de parto começar. Ela fala que teve uma mágoa muito grande quanto a isso, com as pessoas que estavam à volta dela, o marido, todo mundo. Ela falou que todo mundo, ela ficou com todo mundo assim. E eu acho que esse lugar que ela que tinha que estar, que ela que tinha que falar mesmo, né? Mas um profissional talvez faria certo, olha, apresentando alguns pontos, mostrando algumas coisas, talvez pudesse dar um apoio. E, enfim, é outro tipo de informação que ela não recebeu, né? Vou puxar a sardinha para minha profissão, né? A dor faz toda a diferença. Nossa, fez toda a diferença nesse processo. A educação perinatal faz toda a diferença nesse processo, né? Eu vejo... voltando à sua pergunta, né? Quando você faz... É diferente o vínculo de uma mãe que passou por cesárea? Não necessariamente. Uma mãe que entrou em trabalho de parto e precisou de uma cesárea, ela, às vezes até pode ter alguma dificuldade, sabe? Desse vínculo inicial, né? Porque tinha um sonho, uma expectativa... Mas a gente vem trabalhando isso, sabe? Porque a gente vem trabalhando também o não controle. Faz parte, né, do parto, eu não querer controlar o processo. Eu me cerco de informações, eu me cerco de profissionais, e chega uma hora que eu simplesmente deixo o processo fluir. Eu não tenho como garantir como esse nascimento vai ser. E eu trabalhar essa expectativa em mim é muito importante. Inclusive, se eu vivo essa frustração, e a frustração é real, às vezes, num parto, né? Eu ter alguém com quem eu possa conversar sobre isso e elaborar isso, né? Isso é super importante. Eu já doulei gestantes que tinham uma expectativa de um parto natural, absolutamente sem nenhuma intervenção. Durante o trabalho de parto, ela chegou a pedir realmente cesárea logo no começo. E aí a gente foi trabalhando isso, tal. E aí ela abriu uma falando, então eu quero analgesia. Eu falei, tudo bem, você quer analgesia? É possível, vamos para analgesia. Ela passou por analgesia e o bebê nasceu lindamente, ela estava bem, mas ela ficou com essa frustração e essa dor de não ter conseguido
confia. Eu falei, mas observa como você chegou pedindo, né, realmente, logo no início do trabalho de parto, uma cesárea, e você superou isso, você, né? Mas a gente fica, às vezes, com uma ilusão, uma imagem do que deve ser. E aí a gente tem que elaborar e entender também as nossas vitórias e valorizar a nossa caminhada aí, né? Então, nós doulas somos muito, muito necessárias. Eu acho também. Eu acho muito, muito isso também. Eu acho que faz toda a diferença. O acolhimento, a presença. Porque eu acho que a doula aprende também a se posicionar dentro do parto de uma maneira diferente mesmo, onde promove o empoderamento da mulher gestante. Às vezes, então, às vezes até mediando esse entorno, sabe? Porque é diferente, né? Quando você tem uma família que tem medo, porque as pessoas têm medo, não porque não querem que dê certo. Elas fazem a impressão e deixam essa mulher sozinha porque elas não querem que dê certo. Não, elas têm medo. Então, peraí, tem uma profissional aqui que está mediando, que está dizendo, olha, vamos buscar essa informação, vamos problematizar isso que você está trazendo, né? Isso muda, né? Então, assim, cria esse campo, esse entorno para um nascimento diferente, né? Para ele transcorrer como ele precisa. E não porque alguém quer que ele seja assim. Algum profissional precisa que a agenda corra, né? E sim. Né? Ela fala também sobre a recuperação dela. Ela falou isso 2 vezes no relato dela, que a recuperação dela da cesárea foi excelente, assim, foi muito rápido. Só que ela fala do quanto isso, das sequelas que ficaram, assim, no sentido que abalou completamente a vontade dela de ter outros filhos, por exemplo. Ela já não tinha mais essa vontade, ela teve que passar por muitos outros profissionais para começar a recuperar uma certa confiança também no profissional. E encontrar realmente, ela fez uma busca, né? Bem longa, assim, por profissionais. Que mais que as cesáreas, assim, que são agendadas, que não tinham necessidade, podem gerar, assim, sequelas, inclusive, às vezes, até físicas, né? Tá, então vamos lá. Eu acho que, assim, primeira coisa, quando ela traz, né? Às vezes é comum esse relato de que a recuperação da cesárea foi tranquila, tem mulheres que não, porque por ser uma cirurgia, né, de grande porte, o momento que você mais está precisando, né, tá plena para cuidar do seu bebê, às vezes você não tá, né? Então, você tá ali precisando se recuperar e com essa demanda de cuidar do bebê, que tá precisando de você, né? Então, isso é uma questão bem importante da gente olhar, né? Mas, para além dessa questão, me desconcentrei aqui, falei, oi, Fabi, bem-vinda, vi minha comadre chegando aqui. Que legal! Desculpa, Carol, quando você estava falando, você falava sobre quais são as consequências, né, da cesárea. Então, ela fala dessa rejeição do bebê. Então, às vezes, a dificuldade da amamentação, essa mulher que não passa por um trabalho de parto, muitas vezes o leite demora para descer. Então, há essa dificuldade mesmo na amamentação no começo, que até a Socorro traz, né, que inclusive ela foi chamada, meio que pressionada pela família toda para não amamentar, para dar a fórmula, e que ela foi teimosa, né, e que essa teimosia é que permitiu com que ela retomasse esse vínculo com o filho a partir da amamentação. Isso é super importante, né, porque às vezes a gente já quer logo a fórmula, já é dada logo de cara. Às vezes é necessário, mas há o caminho da relactação também. Então, estimular esse vínculo a partir da amamentação é super importante para refazer essa conexão que às vezes não se dá quando é uma cesárea agendada dessa maneira, meio forçada, como é o caso desse relato. Né? Então, isso é bem importante e é uma das consequências tem a ver com essa questão da amamentação. Às vezes, há mulheres que passam por problemas cirúrgicos também. Né? Então, já tem casos, às vezes, de rotura de bexiga, de várias outras consequências, de problema de assoalho pélvico, de várias questões. Claro que tem alguns que também podem ser, o problema do assoalho também pode ter a ver com um parto natural, né, vaginal, Sim. Não é só da cesárea, mas assim, é uma cirurgia. Você pode ter uma infecção hospitalar, você tem baixa imune, tem muitas questões que estão atreladas a uma cesárea, né, mas hoje, graças, a gente tem um sistema médico bem desenvolvido e normalmente as cesáreas, elas cirurgicamente, ok. A questão é essa outra dor, é essa outra cicatriz que a Socorro traz pra gente, né? Que não é do corpo, é da alma,
né? Sim. Dessa coisa de essa marca de um plano que não pôde se realizar, não pôde nem, um sonho que não pôde nem ser sonhado direito, né? Porque isso é Verdade. muito cruel, às vezes, nesse processo do pré-natal, porque você encontra um médico que é atencioso, ele acompanha você o tempo todo, você quer falar sobre parto, a gestante está querendo falar sobre parto, depois a gente vai falar, depois a gente vai falar, aí chega lá no final e fala, mas sabe o que é? Eu acho que agora é melhor a gente pensar numa cesárea. E aí você já criou esse vínculo durante toda a sua gestação com aquele profissional e ele vai te falar isso só no final, né? Então, assim, você precisa de muita energia, de muita teimosia, é esse o termo que a Socorro usa para amamentação, mas por parte você também precisa, para dizer, não, peraí, qual é? Até agora você vem me dizer isso, né? Eu vou procurar um outro profissional, né? E também para o profissional que vai acolher essa gestante que está chegando no final, às vezes também é complicado, dependendo do plano que ela tem. Porque ele não acompanhou esse pré-natal, ele não viu, então, será que tem agenda com esse profissional? Como é que tá, né? Então, é quase que acaba sendo um caminho, um destino que não dá para... É uma bela rasteira, né? A gente leva uma rasteira. Por isso que a educação perinatal é tudo nessa hora, né? A gente se prepara antes, essa conversa é antes. A gente tem que vislumbrar essas possibilidades antes, né? Para não ser pega de forma tão vulnerável, né? É exatamente isso. A gente fica numa posição muito vulnerável e eu acho que vem um pouco daí essa coisa da escolha. A gente se sente meio sem saída mesmo, né? Sim. Não tem muita escolha, né? As mulheres ficam meio sem escolha, muito sozinhas, muito solitárias, né? E aí é uma responsabilidade que recai sobre elas, nesse sentido, né? Para fazer essa escolha e bancar esse processo sozinha no final. E por isso tanta dor, né? Porque também essa dor é vivida sozinha. Não tem... Ela é sozinha. Ninguém depois do parto vai acompanhar. Ela fala isso, né? Que ela fala que ninguém aguenta mais eu falando sobre isso. Mas eu quero ainda falar sobre isso. E eu acho que... E ela fala porque ela que tá sentindo, né? E todo mundo tá... Nossa, lá vem ela falando de novo daquilo. Porque ninguém sente o que ela sentiu, né? E fica pra gente. E aí que tá a responsabilidade, né? E a tentativa de sempre buscar mais informação. É até legal se você quiser falar da sua experiência. Eu gosto muito de quando a gente fala das experiências a partir da nossa própria vivência, né? Eu não vivi isso no meu corpo. Eu vivi isso a partir das mulheres que eu acompanhei, ou que eu ouvi as histórias, né? Mas eu sei que essa também é um pouco da tua história, né, Carol? Então, assim, como que é estar nesse lugar, né? Como é que tá... Não recomendo. Não recomendo para ninguém mesmo. Eu acho que fica esse sabor mesmo daquilo que a gente perdeu. E uma das grandes motivações de eu entrar dentro mesmo do mundo da humanização foi isso. Porque eu não me conformava em olhar do meu lado, ver as outras mulheres na maternidade passando por muitas cesáreas, ou então passar por partos que foram extremamente violentos, sabe? E tudo cortando, sabe? Uma coisa, sabe? E essa coisa mesmo de saber que eu sabia que tinha outro caminho, eu não consegui ir por esse outro caminho, não me fiz, eu estava muito iludida por muita coisa, achando que imagina, aquela coisa, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que não, no hospital, a gente pensa que sempre o melhor vai acontecer com a gente, né? E eu tava muito nessa fantasia de que o melhor ia acontecer e que no máximo iam me deixar meio de lado, assim, sabe? Mas nunca pensei que alguém ia forçar uma cesárea ou me ameaçar, enfim. E eu acho que o que é importante dessa vivência que eu tive, pra mim, é isso, de saber mesmo que é complicado, porque é uma coisa que não tem como... A gente não recupera a gente recupera de outra forma, sabe? Construindo mesmo, e vivenciando, e recuperando dentro da maternidade, na amamentação, e a gente vai recuperando. Mas aquele momento a gente sabe que não vai recuperar mais. Então a gente é uma coisa que passou e sabe que não tem como voltar atrás.
E ao mesmo tempo, enfim, eu acho que é o que você falou, sempre tem aprendizado. Eu acho que me fez mais forte para enxergando outras coisas que estavam à minha volta, assim, sabe? E que leva tempo. Leva tempo. Com certeza. Eu achei super forte uma palavra que você usou aí, assim, ameaçada, né? Porque isso é uma ameaça. A forma com que esse convite à cesárea é feito, tantas vezes, ele vem num tom de ameaça. Ameaça a vida do seu filho, ameaça a sua saúde, a sua sobrevivência. E isso a gente precisa dar... É bem importante a gente dar o nome correto, usar a palavra correta para entender a força dessa ação, né? Porque às vezes a gente só minimiza ela, né? Então é bem importante usar essa palavra mesmo. Né? E quando você traz, né, essa questão do vínculo, né, dessa necessidade desse recriar desse vínculo por meio da amamentação, por meio dessas conversas, a gente entender que essa mulher, normalmente essas mulheres que têm histórias como a sua, Carol, não sei se você sente isso também, mas é um misto de sentimentos. Se por um lado eu estou feliz, como até a Socorro começa aqui, eu tenho um filho lindo, né? Ele está bem, ele é saudável, mas estou bem, né? Mas ao mesmo tempo uma dor. Essa dualidade que se coloca nesse momento é que torna esse lugar tão complexo. Porque se por um lado eu estou feliz, por outro eu estou sim triste, eu estou sim frustrada, né? E aí, às vezes tem uma voz de fora que vai dizer, mas por que você está frustrada? Não tem por que isso, seu bebê está aí, está lindo. Não, e a dor dessa mulher é real. Uma coisa não... Claro que o saldo é positivo porque esse bebê está aqui, né? E é isso que a gente deseja. Mas a gente não pode silenciar essas dores e esses processos que estão aí. A gente precisa acolher essas mulheres e entender que isso é algo que precisa de espaço, de escuta. Né? Para que a gente possa ter novas histórias. Isso é o importante. É verdade. É verdade. Eu acho que o mais importante é isso, as novas histórias que vão vir e sempre evoluindo, né? E para quem está aqui com a gente, compartilhe a live, com outras gestantes principalmente, né? Para levar boa informação. E para finalizar, Jéssica, eu queria te perguntar o que a mulher hoje, a gestante, pode esperar do sistema obstétrico atual, né? Do cenário desse sistema. E, assim, como essa mulher pode ir de uma forma um pouco mais realista, não fazer como eu, que estava toda iludida, e um pouco mais realista e mais preparada, né? Então, vamos lá. A gente falou por vários pontos, mas vamos fazer essa chamada de novo, né? Então, primeira coisa, a gente tem sim um sistema médico hospitalar que não está muito atento a esses fluxos da vida, né? A esses ritmos da vida. Então, assim, a gente tem um movimento da humanização crescendo no Brasil, né? Isso já há algumas décadas, mas a gente nós somos ainda o país campeão de cesárea, né? A gente tem uma meta da Organização Mundial da Saúde para reduzir esse número de cesáreas, porque elas não são indicativas supostamente reais e não reais. Então, isso é a primeira coisa. E saber dessa propensão nos coloca a necessidade de uma análise mais crítica do profissional que a gente está fazendo. Então, eu vou olhar o profissional que vai me atender, eu vou perguntar, eu tenho que ir para a real e falar, mas quantas cesáreas você faz e quantos partos normais você faz? Não, sabe? E perguntar qual é o seu índice de cesárea? E conta disso, sabe? Porque senão fica, não, eu faço parto normal, mas na real isso não acontece. Um profissional que está responsável, ele vai olhar para isso, ele vai estar disposto a conversar sobre isso, ele vai estar disposto a falar do parto desde o começo, não só lá no final, na reta final, né? Então, assim, isso é importante, né? Eu tenho a sensação, na minha experiência, claro que isso é local, isso é reduzido, que no SUS está mais fácil a gente ter partos naturais do que no convênio. O convênio ainda impera muito a lógica do tempo é dinheiro, a gente precisa fazer essa agenda rodar para ganhar mais. Então, tem que ficar bem atento com isso, né? Mas a gente encontra, sim, profissionais que estão tentando repensar suas práticas, que estão fazendo bons trabalhos. Eu trabalho com alguns, encontro alguns, não só que são contratados no particular, mas também, às vezes, plantonistas que são super abertos a receber um plano de parto, super abertos a aceitar isso. Mas a gente ainda depende muito da postura desse profissional que está ali, que é o médico, mas também são as enfermeiras que estão ali. Às vezes as enfermeiras também ficam meio impacientes, né? Então, assim, como é que a gente faz
a gente precisa de um trabalho de educação desses profissionais. Então, escolher bem esses profissionais quando possível é bom, né? E aí, as doulas, a gente dentro desse plantonista do hospital, nós fazemos a diferença, na real, né? Porque é esse lugar da gente ter esse acolhimento, porque a doula é essa profissional que vai ficar ali exclusivamente na atenção dessa gestante. E vai estar atenta a esses sinais, e vai poder mediar, e às vezes explicar algumas questões, porque às vezes vem uma série de termos médicos, que aí você deixa essa gestante meio sem entender o que está acontecendo, e aí a gente vai, não, olha, ela está contando isso. Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente só vai explicar. E aí é lugar dessa gestante se colocar ali, né? Mas ela vai ser preparada para esse momento. Eu acho mas é muito importante valorizar os profissionais que a gente tem que estão pró-humanização, que estão pensando suas práticas a partir das evidências que estão colocadas, não só olhando para a necessidade de empoderar essas mulheres, mas olhando para o nascimento de uma maneira bastante prática mesmo, entendendo que essa médica que eu gosto muito, a doutora Silvia Freire, ela fala disso assim, eu não caí na humanização porque eu achava bonito, não. Eu caí na humanização porque eu comecei a observar que era assim, se eu não fizesse episiotomia, né, a laceração era menor. E aí eu tinha que ter menos trabalho de madrugada durante os plantões. Se eu colocasse aquela mulher na água e respeitasse o tempo, esse parto fluía melhor, tinha menos intercorrência. Então, se a gente for para a medicina das evidências, se os médicos se colocarem nessa postura de olhar para as evidências, a gente já tem uma mudança de prática. Então, para as mulheres estejam a par das informações, busquem as informações a respeito do parto, pesquisem os profissionais que estão ao seu redor, e essas informações te colocam na posição de fazer escolhas com consciência. E tá tudo bem, sabe, se você escolher também fazer uma cesárea, né? Mas que essa escolha seja real e não uma ameaça, como você trouxe, não sendo colocada como uma ameaça. Exatamente. E nem como protocolo do hospital. E a Amora fez aqui no hospital. E hábito médico fica acima de recomendação da Organização Mundial da Saúde. Fica acima das evidências. A maior parte dos médicos que tem esse tipo de conduta são médicos que estão desconectados das evidências médicas, dos estudos mais recentes. Né? Nossa, isso é tão esquisito, né? Parte de um médico, um negócio desse. Ai, gente. Aqui a Amora fala que ela prefere os médicos que são honestos desde o começo, do que aqueles que inventam uma desculpa para enrolando só para no final inventar uma desculpa para cesárea. É isso. Exatamente. É o que mais tem. Por isso que é importante a gente trazer essa conversa no começo, sim, sabe? Qual que é do parto? Se esse médico se indispõe a fazer essa conversa, opa, peraí. Eu lembro muito do primeiro médico que eu fui quando eu estava grávida pela primeira vez. Era um obstetra conhecido da família. E aí eu cheguei para ele e falei, bem no primeiro mês, eu falei assim, e parto? Como é que é? Eu quero fazer parto normal, o senhor faz? E se bobear, eu quero domiciliar, falei para ele. Olha, eu tenho que ser bem honesta com você, que até seria ideal eu mudar a minha prática, mas se você quiser fazer comigo, você vai fazer cesárea. Ele me deu um presente quando ele me fez isso. Porque eu olhei pra cara dele e falei, muito obrigado por você ter falado isso, porque tem a condição de escolher outro profissional que tem a ver com o meu projeto para esse nascimento, com esse, né, que eu penso como correto para esse momento. Né? Mas a maior parte dos médicos não tem isso. Porque tem mulheres que vão seguir por esse caminho e está tudo bem também. Se de repente um trauma de dor, histórias traumáticas da família, com partos e não vão conseguir lidar com isso, e vão optar pela cesárea desde o começo. Mas o duro é que a maior parte das mulheres, não, é o oposto. Elas chegam querendo, os estudos têm mostrado que elas chegam querendo parto normal e acabam no caminho mudando de ideia, normalmente por pressão dos profissionais. É uma coisa que a gente vai... É um dos assuntos que a gente está tratando hoje, mas a gente vai trazer muitos outros, né? A partir de agora, né, Jéssica? Então, a gente convida vocês e todo mundo que tiver interesse para participar das próximas lives. Vai ser uma série de lives que vamos fazer, né, Jéssica? E vamos ter outros anúncios também, então... Ativa as notificações aí do Instagram para vocês acompanharem, porque vai ter outros anúncios de outras coisas que vão acontecer, então é importante vocês acompanharem para também participar. E eu agradeço, Jéssica, muito obrigada. E até a próxima live, né? Sim.
Agradeço esse espaço do Amigas do Parto, agradeço a todos que estiveram aqui assistindo com a gente e até semana que vem. Espero encontrá-los novamente com outros relatos, outras histórias e outros caminhos, porque parto é um universo e maternidade outro ainda maior, que a gente vai ter muito espaço para falar. Tá? Obrigada, Amora, por estar aqui, viu? Também saudades de você, querida. Ai, que legal. Olha lá, o pessoal adorou a live, Jéssica. Mulheres lindas que estão aqui, profissionais incríveis, temos muitas doulas participando dessa live. Até vou fazer um merchan aqui, faço parte do coletivo Flores da Morada, somos um coletivo de doulas, em que a gente doula e se doula. A gente somos todas mães, profissionais, e a gente trabalha nessa parceria, porque nós, mulheres, nos empoderamos juntas. A saída nunca é sozinha. Qual que é o arroba para o pessoal seguir? @ coletivo Flores da Morada. Legal. Tá. Aí a gente já vou deixar depois fixado para a gente poder, para o pessoal também poder seguir a página para acompanhar mais outras informações. E quem puder participar das rodas, né? As informações também estão lá. Obrigada, legal. Carol. Eu que agradeço, Jéssica. Até a próxima live.